Fala galera, canal Camarote na área, vamos para mais um giro com 5 notícias do Mengão. Primeira notícia, vou pedir a permissão para ler e vamos passar logo a seguinte: Gabigol permanece afastado e não enfrentará Cuiabá pelo Brasileirão. O atacante Gabigol segue afastado pela diretoria do Flamengo e não será relacionado pelo clube para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o camisa 99 estará indisponível para o técnico Filipe Luiz no duelo contra o Cuiabá, na quarta-feira, dia 20, às 19 horas de Brasília, na Arena Pantanal. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pela ESPN. Gabriel foi afastado logo após a conquista do título da Copa do Brasil, período em que confirmou que não renovará seu contrato com o Fla e deixará a Gávea em 2025. Essa notícia, na verdade, pegou todo mundo de surpresa, porque o Gabigol havia tido uma conversa com o Marcos Braz e ter selado as pazes, né? Isso fez com que todo mundo acreditasse que ele já iria para o jogo. Existia um rumor de que ele viajar até Cuiabá para jogar com o Cuiabá seria uma espécie de castigo, para não ter que ficar de folga no Rio. Mas, por fim, a diretoria determinou que ele vai ficar no Rio, ele não vai viajar com a equipe. Isso vai fazer com que Filipe Luiz use somente jogadores que estão disponíveis e provavelmente o Bruno Henrique não estará, caso o Flamengo não consiga o efeito suspensivo da sua punição. E vamos ver como vai ser escalado esse ataque do Flamengo. Vamos para a notícia número 2? Notícia número 2. Renovação priorizada por Everton Araújo com estudo de valorização salarial pelo Flamengo. O garoto merece, hein? Everton Araújo ignora interesse da Europa e prioriza a renovação com o Flamengo. O jovem Everton Araújo deve encerrar a temporada mais impactante de sua trajetória até aqui com outro desejo realizado, o contrato renovado. Ciente das sondagens do velho continente, tanto o Flamengo quanto representantes do atleta já se movimentam no sentido de uma extensão contratual. O vínculo atual tem vigência até o fim de 2026. O Flamengo e o staff têm se reunido para tratar do assunto e a confiança mútua para um desfecho positivo, visto que o atleta já deixou claro seu interesse em permanecer no clube. Isso é interessante. O rubro-negro pretende estender o contrato com Everton Araújo por mais 2 ou 3 anos, ou seja, até dezembro de 2028 ou 2029. Há um entendimento que Everton Araújo fez por merecer a valorização salarial após a temporada de destaque. Isso porque ainda, de acordo com o Vene Casagrande, o volante recebe o menor salário do elenco com vencimento nível sub-20, ou seja, é o menor salário do elenco, é titular, a priori absoluto, até que Dela Cruz possa voltar para jogar junto com o Pulgar no meio. Fez um segundo semestre excelente, né? Desde que o Filipe Luiz principalmente voltou, assumiu o time, ele tem jogado muito bem, mostrando confiança, né? E assim, o fato dele querer permanecer no clube, isso é muito bom, porque é menos um dinheiro que o Flamengo vai gastar para contratar um outro jogador. Ainda temos o Alan aí, que vive uma fase um pouco ruim, né? A gente espera aí que possa melhorar para a próxima temporada. Vamos para a notícia número 3. Filipe Luiz enfrenta dilema entre ser líder ou amigo do Flamengo. Se você for no nosso canal, hoje tem um vídeo do Mauro César falando exatamente o que eu vou noticiar aqui para vocês. Mas é um vídeo mais completo, vale a pena você assistir, vou deixar o card aqui em cima. Filipe Luiz tem um início promissor como técnico, mas precisa decidir se será chefe ou brother dos jogadores do Flamengo, afirmou o colunista Mauro César Pereira no Posse de Bola da UOL. Segundo Mauro César, o início de Filipe Luiz como técnico é excelente e merece elogios. Porém, ele precisa definir claramente se quer ser o líder da equipe ou simplesmente um amigo dos jogadores. Mauro César ressalta que não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo e aconselha que Filipe Luiz tome uma decisão. É importante destacar que Filipe Luiz afirmou já em coletiva que tomará decisões que os jogadores não vão gostar, indicando uma postura de liderança firme. Aqui a gente pode finalizar essa matéria, né? Na opinião do Mauro César, Filipe Luiz não pode passar pano para os jogadores com quem ele dividiu o vestiário como jogadores do Flamengo. E isso fica evidente, por exemplo, no caso do Gabigol. Realmente, também não tinha jogadores atacantes, centroavantes, disponíveis no elenco. Como era um momento decisivo de reta final de Copa do Brasil, o Gabigol jogou todos os jogos. Brilhou no último, né? Ou no caso, no primeiro jogo da final.
Os outros jogos tiveram participações um pouco apagadas. Por exemplo, no caso do Gabigol e no pênalti perdido por Davi Luiz, no jogo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Embora Felipe Luiz tenha dito que ele era um dos cobradores oficiais. Paulo César critica o fato de Davi Luiz ter batido o pênalti, já que não tem histórico de ser um batedor de pênalti eficaz. Segundo o colunista, o Flamengo deixou de vencer o jogo culpa dessa decisão, que evidencia a necessidade de Felipe Luiz exercer uma liderança mais firme em relação às escolhas técnicas da equipe. Próxima notícia, notícia número 4. Luiz Araújo fora de Cuiabá e Flamengo e De La Cruz com mínima chance. Além de Gabigol, ainda afastado das partidas do Flamengo pela mesma decisão que o tirou do empate 0-0 contra o Atlético Mineiro, o Flamengo tem mais um desfalque confirmado para o duelo contra o Cuiabá nessa quarta às 19. Luiz Araújo, em transição e que voltou a treinar separadamente no treino de terça, está fora. De La Cruz, também em transição, tem mínima chance. A única possibilidade de ele ser relacionado é no caso de se apresentar zerado no treinamento de terça e dar uma resposta muito positiva. Luiz e De La Cruz estão recuperados de fratura na cartilagem do joelho direito e lesão muscular na coxa direita, respectivamente. Ambos cumprem trabalho gradual para retornarem sem sustos à equipe titular. Bruno Henrique está suspenso para o jogo, mas o rubro-negro ainda tenta a obtenção do efeito suspensivo. A sanção tem a ver com a expulsão da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, em cima do Mateuzinho, em que o atleta recebeu 2 jogos de suspensão por solada que atingiu o rosto de Mateuzinho. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Cuiabá às 19 horas, na Arena Pantanal. Bom, o Flamengo vai a campo o mais completo possível, já tem ali os seus desfalques confirmados, Pedro, Vinha, Cebolinha, o Luiz Araújo agora confirmado, mas De La Cruz ainda pode ser uma chance, mas é bom que os dois voltem 100%, não é mesmo? O Luiz Araújo até esteve no banco na final da Copa do Brasil, caso precisasse, mas é interessante que eles voltem 100% recuperados para poderem manter um nível alto. Notícia número 5, bomba do dia. Neymar no Flamengo. Rubro-negro almeja super time em 2025 e craque Neto afirma Neymar na equipe. É o foco total no Brasileirão. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, diante do Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe flamenguista não tem muito mais pretensões no torneio nacional, mas Felipe Luiz deixou claro que todos os jogos até o fim do ano vão ter muito foco e seriedade. Jaime de Almeida destaca trabalho de Felipe Luiz no Flamengo. O comandante flamenguista está em lua de mel com a torcida e sua moral está nas nuvens após a conquista da Copa Betano no Brasil em cima do Atlético Mineiro. Esse troféu salvou o ano rubro-negro. Para 2025, o técnico deve ficar independentemente de quem assumir a presidência do clube. Haja vista que teremos uma eleição nas próximas semanas e não existe favorito para vencer nesse momento. Por outro lado, já existem movimentações nos bastidores que indicam algumas mudanças visando a próxima temporada, a começar pela liberação de jogadores que não estão nos planos. Chegadas também podem acontecer e o mercado começa a ficar agitado. Dias atrás, o craque Neto disse mais uma vez que Neymar vai para o Flamengo antes da próxima Copa do Mundo. Hoje já saiu a notícia, Neymar, a equipe do Neymar desmentindo qualquer chance dele ir para Santos, dele ir para Flamengo, dele ir para Palmeiras, ainda aqui no início de 2025, já em janeiro. O contrato dele termina no meio do ano. Vir no meio do ano já é um outro assunto, é um outro departamento. Mas ele já descartou, disse que está feliz lá. E pela grana que ele recebe, pelo salário, pelos bônus em postagens e tudo mais, fica evidente e claro, é muito simples escolher permanecer lá pelo menos até o meio do ano. É evidente que ele precisa jogar para a Copa. Ele precisa jogar. No Brasil ele vai jogar com os pés nas costas. E em qualquer time ele vai ser titular. Então, para poder pegar ritmo seria interessante. Mas também corre o risco de sofrer lesões. O Flamengo está sofrendo muitas lesões, o Neymar não seria diferente. Enfim, a gente espera que ele possa voltar para o bem da nossa seleção. Se puder jogar no Flamengo, que eu acho muito difícil, pelo alto valor de salários, de luva, seja o que for que ele precisa receber,
Eu acredito que se viesse seria maravilhoso. Mas a gente não pode contar com isso, não é mesmo? A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e de comentar aqui as notícias de hoje. Um abraço!